Também acho. Eles vão ajudar. Mas eu mesmo vou fazer isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que José de Mococa, nosso mentor da Casa de Caridade, esteja neste momento nos iluminando, nos amparando, para que consigamos mais um dia aproveitar o máximo possível este banquete que nos é apresentado. São muitos são apresentados para nós. Depende de nós acreditarmos em nós mesmos para buscarmos estas bênçãos que estão realmente sendo jogadas aos nossos olhos, lançadas para nós. E na verdade, nós infelizmente deixamos de acreditar em nós, deixamos de ter fé em nós mesmos e deixamos nos levar no roldão aí das atitudes humanas e caminhamos no mesmo círculo. E nós não viemos na Terra para isso, viemos para crescer, para evoluir, viemos para progredir. E todos nós temos as nossas lindas e maravilhosas oportunidades. Então vamos aproveitar essa oportunidade da noite para estarmos nos enriquecendo, crescendo, estudando, aprendendo cada vez mais, né, meus irmãos? E para isso, vou convidar a nossa irmã Maria do Carmo, que vai fazer a palestra sobre o suicídio, não é isso? Então ela tem aí o tempo já determinado, brincadeira. Vai lá, do Carmo, nós com Deus. Nossa Deus, né, gente? Hoje eu estava até agradecendo o Sola, né, antes de vir para cá. Fiz a minha prece, né, e agradecer ele pela oportunidade que ele nos deu a todos aqui na casa, né, porque nos possibilitou esta oportunidade de vir aqui e aprender, né, e sempre mandava a gente falava, não, mas eu não tenho condições de ir na frente e falar, e ele dizia assim, ué, mas você já sabe o que falar, vocês já estão aqui há tanto tempo na casa ouvindo, vocês não sabem o que falar? Né? Então ele era muito generoso, porque ele era um grande estudioso, e a oportunidade também que ele nos concedeu, nos ajudando, nos orientando, foi sempre nos incentivar aos estudos. E ele sempre dizia para mim, olha, estuda, porque o estudo ele vai ajudar você a crescer e a não ter medo da vida. Sempre o Sol, quando chegava assim, ele estuda, ele falava sempre comigo assim, estuda, porque você não vai ter medo da vida. E hoje a gente sabe que vem as dificuldades, mas a gente sabe também que quando elas vêm, tem uma causa. Nada acontece por acaso, né? Então hoje, nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade também, por ter encontrado esse amigo maravilhoso, essa casa maravilhosa, esse grande hospital, esse grande educandário para o nosso espírito. Como ele falou, eu vou falar sobre o suicídio, tá? E eu vou narrar uma pequena história, para dar tempo aqui, senão vou ter que resumir ela. A história do livro Memórias de um Suicida, aconselho a todos, leiam. Não leiam, estudem ele, porque ele vai nos trazer grandes informações e orientações da nossa vivência na Terra. No século XVII, nasce em terras portuguesas um jovem, em família pobre. Esse jovem ele queria ser culto, ele queria ser rico e poderoso. E para isso o que ele fez? Ele procurou um pároco, e esse pároco disse a ele o seguinte, ensinou tudo a ele, ele contou o sonho dele de ser culto, né? E naquela época, uma das formas era ir ser padre, né? Porque eles tinham todos os estudos e uma série de vantagens. E ele então começou a estudar e esse padre ensinava tudo quanto ele sabia. Só que no meio do caminho ele percebeu que este jovem, ele não teria a vocação para o sacerdócio. Que a vocação dele era para
o sacerdócio do matrimônio. Então aconselhou a ele que procurasse alguém que ele amasse e constituísse um lar. E neste momento, então, ele encontra Maria Magda. Maria Magda, então, eles fazem planos para o matrimônio, né, vão se casar. Só que Maria Magda, ela nesse caminho, ela encontra Jacinto Ornella Ruiz, se apaixona perdidamente por ele. E ela se separa, então, desse jovem. Ao se separar desse jovem, ela casa com Ornelas, com o Jacinto, ela vai para Madrid e o jovem, ele então, um ódio tão grande, raiva, inveja, ciúmes, rancor e o desejo ardente da vingança por aquela mulher que o deixou para se casar com Jacinto. E ele então volta e vai então estudar para ser um sacerdote. E ali ele volta, estuda, e eles mandam ele, depois de 15 anos, eles mandam ele para Madrid. Quando ele chega em Madrid, ele encontra com quem? Com Maria Magda. Quando ele a vê, ele, aquele amor, que entre aspas não é amor, paixão, uma paixão avassaladora, e ele então tenta reconquistá-la. Maria Magda não aceita. E a Maria Magda, não aceitando, o ódio dele então aumentou mais ainda. Jacinto, sabendo que a esposa dele estava sendo assediada por esse sacerdote, ele resolve então mudar. Voltar para Portugal e sair da terra com a família para evitar, né, esse assédio desse sacerdote. O sacerdote descobriu. Lembram da Inquisição? Esse sacerdote, inclusive, ele foi mandado para Madrid. Por quê? Porque ele era um inquisidor. Ou seja, ele matava, ele caluniava, ele condenava. E assim, o que ele fez? Ele caluniou o Jacinto. Jacinto foi processado, foi condenado. E Jacinto, então, vai para a masmorra. Para a masmorra, lembrei da data, masmorra, coitado, desculpa. Masmorra infecta, e ali, esse sacerdote manda tirar-lhe as unhas, manda tirar todos os dentes, quebra os dedos, o pulso, queima-lhe os pés, deixa ele numa situação horrorosa. Maria Magda, sabendo que seu esposo estava vivendo esse momento doloroso, imaginando que ele estava vivendo esse momento, o que poderia estar acontecendo ao esposo, esses momentos dolorosos, Maria Magda, então, vá até o sacerdote e pede a ele que tenha compaixão de seu esposo. O seu esposo, ele então faz um contrato com ela o seguinte: você então, né, cede a mim e eu então vou dar liberdade a Jacinto. E ela ficou desolada. Como que ela iria fazer aquilo? Mas ela acabou cedendo para que o esposo dela, né, fosse libertado. Então ela fez esse pacto com ele. E ao término, e aí o que ela fez? Ela faz esse pacto e ele então permite que ela vá até a sala da tortura. Quando ela chega, que ela vê o esposo naquele estado, ela faz o quê? Ela o beija, ela chora, e vendo aquela situação do esposo. O sacerdote, não suportando aquele amor ardente, como aquilo poderia acontecer, depois de tudo ainda que ele fizera por ela, o amor, aquela noite que eles tiveram, e ela ainda vendo aquele esposo ultrajado, então o ódio, que já era uma pessoa odienta, acirra mais. O desejo de vingança, de traição. E ele então tinha feito um pacto, ele iria cumprir. Ele lembra
do ano 33, quando ele esteve, né, ele tem aquela lembrança do ano 33, quando ele esteve lá, que era para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E naquele momento ele pega uma ponta de ferro incandescente e fura os 2 olhos de Jacinto e dá liberdade a Jacinto. 2 meses após a liberdade, Jacinto, não tendo condições mais de enxergar, não tendo a capacidade de poder prover a família, vendo a família em tal situação, ele dá um tiro no ouvido. Dá um tiro no ouvido, Maria Magda pega os seus filhos e volta a Portugal. Pois muito bem. Esse sacerdote, vendo a imagem de Jacinto dia e noite em sua mente, lembrando do que ele fizera a este rapaz, a este homem, vem o arrependimento. Que maravilha, ele se arrepende que ele não aceita mais o que o santo ofício fazia, os superiores dele mandavam. Ele não aceita, não obedecem mais às ordens do santo ofício. Não obedecendo às ordens mais do santo ofício, ele é levado à masmorra infecta também. E ali fica até a sua morte. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Camilo Castelo Branco. Um grande escritor português que, anterior à sua existência como suicida e um grande escritor português, ele fora esse no século XVII. Ele teve a bênção e a oportunidade que Deus lhe concedeu, que era de se arrepender. E na mesma encarnação, ele viveu a bênção. Por quê? Porque ele não aceitando mais, ele sendo inquisidor, não aceito mais, ele foi ao cárcere e vive até a sua morte. Se arrependeu amargamente. Quando, no meado do século XIX, ele volta novamente à Terra. E ele também, tanto na vida, ele desencarna, né, no século XVII, e ele sofre também no mundo espiritual. Quando no século XIX, ele volta novamente a reencarnar. Reencarnar numa família pobre, mas a inteligência muito acirrada, foi um dos maiores escritores do século XIX em Portugal. Obras, a alta sociedade, frequentava a alta sociedade. E Camilo Castelo Branco teve a bênção e a oportunidade, o livre-arbítrio, de se reharmonizar com as leis divinas. Mas o mesmo não se apercebeu de que, depois que ele nasce, ele aos 65 anos, ele fica cego. E ele estava cego por quê? Porque ele estava se reharmonizando com as leis divinas, porque ele havia cegado Jacinto. Ele não suportando, ele comete o mesmo ato que Jacinto cometera, dar-lhe um tiro no ouvido também. E ele dando o tiro no ouvido, ele então deixou o quê? Teve o livre-arbítrio de se reharmonizar através da cegueira. E ele preferiu tirar-lhe a vida. A médium Ivone Pereira, Ivone Amaral Pereira, né? Ela então psicografou a memória de um suicida através de Camilo Castelo Branco. Ela psicografou esse livro e nesse livro também, Camilo, ele vai contar histórias também de mais 4 suicidas ali com ele, que eram amigos também em Portugal, que é o Jerônimo, que era um grande comerciante. E Jerônimo, o que ele faz? Ele também tira a vida. Ele faliu e ele tirou-lhe a vida. Depois vai vir o Mário Sobral, que é um outro também, que vive a vida, né, maravilhosa, com as mulheres lindas, maravilhosas em Portugal, deixando-lhe o lar. Ele então, quando se percebe que ele está perdendo a esposa dele para um outro homem, ele volta, tenta reconquistá-la, ela não aceita. E ela não aceitando, o que ele faz? Ele estrangula ela e se mata.
ele se enforca. Depois nós vamos ver Berlamindo também, um grande professor. Ele também teve uma doença, a tuberculose, não suportando também, tirou-lhe a vida. Depois nós vamos ter o João, que era um jogador, também perdeu tudo no jogo e se envenenou. Então são essas 4 narrativas e obviamente no decorrer nós vamos ver que eu acho que não vai dar para comentar de todos, por isso que eu falei que eu vou falar sobre isso e mais para frente vamos ter que falar, porque esse livro leiam, que ele é maravilhoso. Então nós estamos falando que em 1926, através da médium Ivone Pereira, ele psicografa esse livro, fica por 8 anos guardado, e ele então só acho que é 1950, 52, que a Federação, então, ela publica esse livro, tá? Então, o que nós vamos ver agora? Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai nos dizer que a situação do suicida, ela tem analogia com a dos criminosos. Muitas vezes, ele diz, é ainda pior. Por quê? Porque o suicídio, ele é uma covardia, ele é um crime cujas consequências são terríveis. Segundo a expressão de um espírito, que nós podemos citar aqui, Camilo Castelo Branco, que ele conta como foi, após dar o tiro, a chegada no quarto do suicida. Então ele, segundo essa expressão, o espírito diz que o suicida não foge ao sofrimento senão para encontrar a tortura. O que vem ser essa tortura? Essa tortura vem ser o choro convulso. Vem a ser o quê? Ele é inconsolável, ele é torturante. É um sofrimento, é uma dor que não há quem tire. É um sofrimento que ele diz o seguinte, que é o verdadeiro ranger de dente, que o Cristo já nos advertiu em sua prudente e sábia orientação. Jesus nos mostrou. Jesus já nos disse que todo mal que fizermos, nós vamos conhecer o ranger de dente. E um dos ranger de dentes, Camilo nos traz através do Vale do Suicida. Por que isso pode acontecer? Porque cada um de nós tem deveres. Cada um de nós tem um compromisso a cumprir na terra. Ninguém foge, né, Sandra? Estávamos conversando. Não foge, não tem jeito. Todos os nossos débitos cometidos em vidas passadas, nós vamos ter que nos reharmonizar. As provas, por nós temos que suportar as expiações. Nós não temos o direito de acabar com o nosso corpo, porque esse corpo, ele não é nosso. Segundo Emmanuel, ele vai nos dizer que o corpo é um vaso físico que o doador da vida nos concede para que nós tenhamos a oportunidade de nos reharmonizar, de crescer, de progredir. Então nós temos o dever de, diante das amarguras que vêm, nós suportarmos e nós trabalharmos em prol do nosso crescimento, do nosso reajuste perante a providência divina. Então o suicida, por isso que o Leon Denis, ele vai dizer que um suicida se torna um criminoso, porque ele tirou-lhe a vida que não é dele. Ele tirou uma vida que o Pai nos concede esse bem maior, para nós podermos, gente, fazer o bem. Vamos lembrar o que Camilo, esse jovem, lá no século XVII, faz ao Jacinto. E ele teve uma chance divina e maravilhosa, porque ele se arrependeu do ato. Mas quando ele reencarna novamente, ele teria que ficar cego, não é? Por quê? Através da cegueira é que ele ia se reharmonizar. Ele ia sentir a mesma dor, as mesmas dificuldades que Jacinto
tira naquele momento. Tudo bem que Jacinto também não padeceu sem merecer. Os sofrimentos dele também houveram adquirido em outra existência, por isso que ele passou. E ele também perdeu a chance e a oportunidade, porque quando teve os seus olhos perfurados por um ferro incandescente, naquele momento o que ele deveria? Voltar para o lar e aos poucos descobrir junto à família, porque Deus provém tudo para nós, descobrir junto com a família o que poderia ele fazer para prover o lar com alimentação, com o necessário para si e para os seus. E o mesmo assim preferiu tirar-lhe a vida também. E é o seguinte, nós procurarmos libertar, subtrair os mares terrestres antes do tempo marcado é violar a lei natural. E cada atentado contra esta lei, ela traz para o culpado uma violenta reação. Porque ninguém pode violar impunemente a lei de Deus. Porque as leis de Deus, elas são sábias, elas são soberanas, elas são amorosas, elas são cheias de oportunidade para nós. Olha, Camilo, passou 65 anos da vida, né, sendo aplaudido pela sociedade portuguesa. Hoje, livros deles também, né, quantos, quem gosta da leitura, vão estar lá também lendo os livros de Camilo. E naquela época, você imagina, ele era aplaudido pela alta sociedade, escrevia para jornais, peças teatrais. Olha que maravilha, 65 anos. E o próprio, não suportando a prova, preferiu, entre aspas, achar que acabando com o corpo físico, acabaria com o sofrimento. E no caso, por exemplo, gente, a gente tem que sempre lembrar que o suicídio, ele não põe fim aos nossos sofrimentos físicos e nem morais. Por quê? Primeiro, lembramos sempre, quem que é o principal? É o nosso espírito. Quem que é o acessório? É o nosso perispírito. E o corpo de matéria? É aquele invólucro carnal que o doador da vida nos concede para quê? Para nós repararmos o nosso erro. E quem molda o nosso corpo de matéria? É o acessório, que é o nosso perispírito. Por isso que ele disse. Tanto é, quando o corpo de matéria morre, o nosso espírito, né, o perispírito, ele acompanha o espírito. Então, neste caso, por exemplo, é muito triste, por isso que Camilo vai nos mostrar o que ele sofre, o que ele padece todo esse tempo, porque quando nós destruímos o nosso corpo, quando nós nos suicidamos, o espírito, o que ele vai fazer? Aí, olha, o espírito, hein? O espírito, ele vai ficar ligado ao corpo carnal. Aquele corpo que ele falava assim, vou destruir porque eu não quero viver cegueira, né? Só que ele vai experimentar lentamente todas as sensações dolorosas, e elas multiplicam-se cada vez mais. E elas vão se multiplicando por quê? Ele vai nos contar, ele vai nos narrar que naquele momento em que ele dá um tiro, pronto, ele já está no vale do suicídio, ele está sofrendo, está padecendo ali. E ali ele vai padecer durante 10 anos. Ele vai ficar padecendo ali no mundo espiritual. Chega uma hora que ele começa a sentir, né, o cheiro do corpo, porque o corpo estava o quê? Em decomposição. E ele sente tudo. Ele se sente sujo, ele se sente com fome. E aqueles espíritos o buscam, chamando de suicida, rindo da cara dele. E ele fala que ele tenta dormir e ele não consegue, porque na hora que ele começa a dormir, já tem outros espíritos suicidas também, porque eles são todos suicidas, estão ali gemendo, chorando, um gritando, por que fez isso e aquilo. Eu prefiro que vocês depois leiam, porque tem hora que você fica assim arrepiado mesmo. E naquele momento, então, eles vão vendo, sabe, todo esse processo, quando um corpo de matéria morre, eles vão ficando junto. E o corpo, na verdade, está lá.
né? Tá lá na terra, como queira, mas ele sente, porque o espírito e o perispírito estão ali junto e sentindo todas as sensações. A dor que ele vai sentir, porque ele deu um tiro, né? E esse, como diz ele, o tiro que foi no ouvido, ele perfurou quem? Perfurou o cérebro também. E ele fica então, está inchado, ele sente inchado, o sangue que não para. E neste momento ele corre para casa. Ele chega no lar, chama pela esposa, chama pelos serviçais, ninguém aparece porque ninguém ouve. E ele está, estou sujo, né? Estou com fome e nada acontece. E neste momento ele percebe que todas aquelas entidades que estavam com ele no Vale do Suicida está junto dando gargalhada da casa dele, da cara dele. Aí naquele momento ele corre e volta para onde? Volta para o cemitério, aonde está o corpo dele. Ele volta para o cemitério, chega lá, vai encontrar quem? Vai para o Vale do Suicida de novo. Ali vão levando ele. Ele tenta entrar nas cavernas para se esconder daquele sofrimento e daquele padecimento e nada acontece. Então, longe de nós, de um suicida, abreviar a sua prova, ele a prolonga indefinidamente. Seu mal-estar, sua perturbação persiste por muito tempo. Aqui nós vamos lembrar de quem? André Luiz, Nosso Lar. No livro Nosso Lar, o que André Luiz vai fazer? André Luiz vai nos narrar que ele também fora considerado um suicida. Quando ele chegou lá, eles gritavam, suicida, suicida. E André Luiz percebe, mas como? Eu que amava a vida, um médico de 40 anos, bem-sucedido, né? Os filhos maravilhosos, a esposa maravilhosa, como que eu posso ser suicida? Aí nesse caso aqui, que eu achei importante, eu estou correndo, tá? Porque eu já tirei algumas coisas aqui para não atrapalhar, né? Então eu vou fazer esse comentário, eu falei que até nem ia comentar, eu vou adentrar um pouquinho nele. A Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que existe o autossuicida indireto. Meu Deus. Aí, então, nós nos apercebemos que André Luiz era um autossuicida, mas André Luiz não se matou. Como? Ele teve um câncer intestinal. Ué, como que ele se matou? Ele não se matou, ele não se suicidou. Aí nós vamos ver através de Joana de Ângeles, dizendo do autossuicida indireto, somos todos nós. Quando nós vivemos a ira, as mágoas, o ressentimento, a inveja, os ciúmes, a vingança, o rancor, a gula, a bebida. Todos isso, ela diz, nós também assim o somos. Por isso que o André Luiz, ele vai ser chamado de suicida no plano espiritual. E ele também sofre mesmo, porque ele não entende como, se eu morri, eu estava lá no hospital, eu via tudo acontecendo ali, eu tive um câncer, ele não cita que era um câncer, mas hoje a gente sabe, né, que um câncer intestinal, e eu não posso ser, mas ele padece também, porque ele não aceita. Ele não aceita tudo que a providência divina lhe deu, todas as condições necessárias, viveu o orgulho, viveu a vaidade, a ganância, e uma das coisas que ele mesmo cita que foi a gula. E aí, Joana de Ângeles vem dizendo que todos nós devemos tomar muito cuidado com a ira, com as mágoas e os ressentimentos. Por quê? Porque nós vamos trazer para nós entidades infelizes. E nesse livro, Memórias de um Suicida, ele vai relatar Agenor, por exemplo. Olha que coisa mais engraçada que a gente nem possa imaginar. Agenor, ele também fora um suicida. Eu não vou contar a história dele porque não vai dar tempo, mas ele também foi um suicida. Ele, enquanto estava encarnado, isto o Camilo vai ficar sabendo no plano espiritual, não é ele que conta porque ele veio, é os instrutores espirituais que vão instruir ele, que ele foi um suicida, ele foi um obsessor, que ele era um homem muito bonito,
E ele então, aquelas mulheres que os apaixonavam por ele se suicidaram. Mas olha que legal, elas não foram para o vale de suicida. Sabe por quê? Porque a providência divina, já sabendo que aquilo foi uma obsessão de encarnado para encarnado, existem no plano espiritual já espíritos que eles são auxiliados, porque a espiritualidade já está sabendo. É aquela pessoa que através talvez da raiva, das mágoas, aí vem a depressão, né? Porque a gente acha que ninguém gosta da gente. A gente acha que só as pessoas têm que gostar. Eu tenho que fazer de tudo para que os outros gostem de mim, mas eu não tenho que fazer nada, né? Para que as pessoas gostem de mim, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que gostar das pessoas. Quem gostar de mim, gosta. E aí vem as mágoas, ressentimentos, porque eu não ligo para ninguém. As pessoas também não vão ligar. E existem pessoas que às vezes não têm estrutura emocional para aguentar isso. Olha, eu vou viver sozinha, eu quero viver sozinha. Eu quero ter meus amigos ali, mas no dia a dia, eu não quero me relacionar com ninguém. E aí, neste caso, por exemplo, a própria espiritualidade, as pessoas começam a se desequilibrar. E no caso, esse Agenor, ele assim o fez. E aí ele acaba fazendo o quê? Se suicidando. E no mundo espiritual, já lá no Vale do Suicida, ele também era um obsessor, que ele passou então, desencarnado, a obsidiar os encarnados, e esses desequilibrados, doentes, né, com a depressão que vem, quando nós não queremos ninguém, começamos a ficar deprimidos, vamos nos desequilibrando, e neste momento, ele pega e começa então a obsidiar essas pessoas até levarem ao suicídio. E lá ele foi arrebatado pelos trevosos, né? Pelos espíritos trevosos, porque ele não quis se melhorar. E judiado das pessoas também. Fazia gato e sapato com todos aqueles que suicidaram também, aplicando-lhe o castigo porque tirou a vida. Apesar dele ter tirado a vida. E a espiritualidade, não tendo mais condições, fez o quê? Prendeu no mundo espiritual. Ele foi preso e ele nessa época, ele já estava há 38 anos, lembra, Carlinhos? Meu Agenor? Então ele estava 38 anos já preso ali. E a espiritualidade cuidava dele, por isso que eu falei, né? Quando eu até disse assim, já tem que mudar os pensamentos da gente também, com relação aos nossos irmãos, que sofrem, padecem na terra, que estão vivendo a criminalidade, tudo isso, porque no mundo espiritual, ele sendo um preso e fazer todas as maldades que ele fez para com seus queridos pais, para com sua querida esposa, porque na verdade ele mora em Madrid e ele vem para o Brasil. E aqui no Brasil que várias mulheres se suicidam, né? E ele também já havia matado a esposa dele, em Madrid. E chegando aqui no Brasil, ele faz toda essa maldade e ele então tenta, eu achei super engraçado, até falei para o Aguinaldo, que a gente tem que tomar muito cuidado com os obsessores. Que nesse momento, quando eles vão assistir uma orientação do instrutor a ele fala que tem um espelho grande, que aquele espelho é lindo, maravilhoso, brilha. Quando o instrutor entra, eles acham aquilo maravilhoso. E quando ele vai entrar, o Agenor vai entrar, ele fica todo escuro. E eles falam, mas por que ficou escuro? Ele falou, é a ação magnética dele. E naquele espelho, eles dizem que não tem como a pessoa mentir. Porque através daquele espelho está toda a vibração negativa, o ódio ainda que ele carrega. E neste momento, esse Agenor, ele tenta se passar por bonzinho. E quando ele diz assim, olha Agenor, nesta aula que nós tivemos hoje, você vai agora depois escrever, fazer o que você entendeu, fazer um resumo de tudo isso. Aí ele começa a dizer, olha, mas poxa vida, eu tenho a Deus, eu amo a Deus, esse Todo-Poderoso, pede a Ele que me solte. Eu já estou bem, eu já fiz tudo, eu estou 38 anos aqui, peçam a eles. Aí nesse momento, eu vou dizer o termo irrita, mas um mentor, né,
dessa égide, ele jamais vai se irritar, né? Mas ele fica, dá-lhe o castigo, né? Faz, então tudo bem. Se você ama mesmo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a regressão de memória, vamos ver toda a sua vida, e daí nós vamos ver se você já pode reencarnar. E aí naquele momento, quando começa a fazer, né, que ele começa a dizer, olha, tenha misericórdia de mim, e reclamar, aí naquele momento, por isso que aquela hora, Sandra, Rose, aquela hora eu falei, Rose, eu falei com você daquele jeito, porque às vezes a gente tem que chamar a pessoa para a realidade mesmo, né? Nós temos que cair na realidade, porque a nossa vida é uma bênção. Só de estarmos reencarnados. E reencarnado nessa condição, nesse corpo, entre aspas, perfeito. Apesar de termos um espírito imperfeito. Mas ele é perfeito, porque nós falamos, nós andamos, nós pensamos. Enxergamos, lógico. E neste momento, Camilo fica com dó dele. Aí, o instrutor do Camilo chama-lhe a atenção e diz o seguinte, olha, tome cuidado, esses são os piores obsessores, porque eles têm um raciocínio rápido, convincente e têm trajes deslumbrantes. Eles são pessoas finíssimas, educados. Quando eles chegam perto de uma pessoa para falar, jamais ele vai, sabe, não, eles são pessoas magníficas e maravilhosas. E aí nós vamos perceber muitas vezes, aonde quando ele pede para reencarnar, o instrutor dele vai dizer, então, olha, a sua reencarnação vai ser muito difícil, né? A sua reencarnação vai ser muito, muito difícil, porque você vai ter que reencarnar de uma forma que talvez você não vai querer isso para você. E aí são aquelas reencarnações muitas vezes compulsórias, aonde Deus permite, porque às vezes somente através da reencarnação que talvez a gente vai acordar, ou talvez não, mesmo um corpo totalmente acabado, que a gente acaba ele através do ódio, da raiva e do próprio suicídio, é que a gente acorda. E neste caso, o Agenor, é que ele vai então ter a oportunidade de poder talvez reencarnar, se ele não melhorar, para poder crescer, evoluir e através da dor e do sofrimento. Então, quando eu digo que nós tomemos cuidado, por quê? Eu jamais vou me suicidar. Mas as provas chegam para todos nós. Hoje nós estamos, graças a Deus, perfeitos. A gente não sabe o dia de amanhã o que possa vir a acontecer. Então, neste momento, o que nós temos que sempre buscar? A calma e a resignação. São duas ferramentas necessárias para todos os dias da nossa vida. Com todos, com o marido, com os filhos, parentes, colegas de trabalho e tudo que acontece na vida. Porque a calma e a resignação, nós vamos adquirindo ela de maneira que a gente vai encarar a vida sempre como uma bênção e uma oportunidade para o nosso reajustamento. E nesse caso, por exemplo, um caso do suicida, ele deverá enfrentar, né, as provas as quais supunha escapar. Por isso que nós temos que sempre que tiver a oportunidade, quando vemos uma pessoa que está triste, acompanhada, olha, não deixemos de conversar, de orientar. Procuremos em casa ficar sempre atento aos nossos familiares, aos nossos parentes e amigos. Muitas vezes a gente diz assim, eu não vou procurar o Esmeralda, eu estou sabendo que o Esmeralda, eu estou vendo ele triste, eu não vou querer saber da vida dele. Mas às vezes é preciso que nós conversemos. Vamos chegando aos pouquinhos, conversar, procurar orientar. Porque a vida de um suicida, né, ele que supunha que poder escapar daqueles momentos difíceis, da prova que ele tinha, né, ele está gerando ainda mais sofrimento para o espírito dele. Camilo Castelo Branco, ele fica por 10 anos
nesse sofrimento, hein? Leem lá para vocês verem, correndo para é frio, é fome, é sede, e correndo dos outros espíritos que estão também envoltos no ódio, na raiva, e tentando se esconder, e muitas vezes eles também não acordando. Até que haja o quê? Aconteceu com André Luiz, o próprio arrependimento. Porque é a nossa consciência que vai ter o desejo ardente de nós acordarmos pelo mal que fizemos. Não adianta. No caso de André Luiz, Clarencio diz assim, mas nós estamos aqui o tempo todo. E lá, no Vale do Suicida, os espíritos estão ali constantemente. Né? E o Camilo, ele cita que toda hora tem um nome lá. Fulano de tal, Maria, João. E ele fala, por que eu um homem importante, um escritor português, e eles não me chamam? Aí vem o Mário Sobral também, vem outros, né, espíritos lá, dizendo, eu sou tão importante, e eles não me chamam. E depois ele vem saber que era só o arrependimento, era só eles se arrependerem do que fez, para serem arrebatados para o Hospital Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, ela tem esse hospital no Vale dos Suicidas para socorrer os suicidas. Tanto os abortados, como ela trabalha também, e para esses suicidas. Então, neste caso, por exemplo, o Camilo, inclusive, ele já reencarnou. Ele viveu 10 anos nesse sofrimento, ele trabalhou por 50 anos no plano espiritual, no Vale do Suicida. Em 1948 ele reencarna novamente, vai ser um médium em Portugal, novamente um médium de cura, e ele terminando, e quando ele completasse 40 anos ele ia viver a cegueira, e ele iria desencarnar aos 60 anos de idade, porque aquele resto de vida que lhe faltava, aquela prova que ele iria ter que viver, era que faltava para ele. E aí a gente, acho que vai dar mais tempo, né? 45. Mais 5? Mais 5? Hã? 43 ainda, né? E depois, vocês vão pegar o livro também, Religião dos Espíritos, e eu sou muito curiosa, né? Como é que um espírito tal? Sempre eu fico lá tentando, aqueles espíritos que vieram lá de Jesus, como que eles reencarnaram, né? Se alguém tem notícia, aquela coisa, e eu sou muito curiosa para isso, eu vou ver o que está acontecendo, tá? Aquela coisa. Na questão 957 do livro Religião dos Espíritos, numa reunião de 3/7/59, aí vem o Emmanuel que vai esclarecer como que se dá as reencarnações de cada espírito. Eu vou só ler um pouquinho aqui, mas depois vocês pegam lá. Ele diz assim, os que envenenaram, conforme os tóxicos que se valeram, trazendo as afecções valvulares, então as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças de sangue e as disfunções endócrinas. Aqueles, por exemplo, que se asfixiaram, né? Ele fala que o processo, mortos nas vias respiratórias, no caso de enfisema pulmonar, cisto pulmonar. O enforcamento, ele fala que é o distúrbio do sistema nervoso, as neoplasias diversas e a paresia cerebral infantil. E depois ele fala, aí desse suicídio também, direto e indireto, que ele vai dizer que a gente tem, o direto é esse que, sobre o enforcamento, essas coisas. E o indireto foi esses que, a autocida, que a Joana de Anjos fala que é para nós evitarmos, o rancor, a inveja, e aí vai. Aí ele fala, surgem as distonias orgânicas, que correspondem às diversas calamidades congênitas, inclusive a de mutilação, o câncer, a surdez, a mudez, e aí vai. Então, muita gente, a gente vê uma criancinha nascendo, né? Eu tive uma amiga que era médica no Hospital do Câncer, ela falou assim, olha, você fica apavorada de ver, tem crianças que nascem e às vezes já com aquela abertura, né? Por quê? Então, às vezes, é um suicídio que aquele irmãozinho, né? E ele talvez vai viver ou não vai viver. Então, a gente pergunta assim, mas o que nós podemos fazer para nós evitarmos o suicídio? Direto
ou indireto? Aí, nesse caso, o Mário Sobral, ele vai procurar o instrutor dele e fala assim, o que eu poderia ter feito para eu ter evitado o meu suicídio? Ele diz assim, em vários casos, a solução do problema encontra-se muitas vezes próximo ao sofredor. Basta ter o quê? Calma, resignação, tranquilidade e equilíbrio para esperar. Pode durar semanas, meses ou anos. Mas a providência divina, ela vai estar junto conosco para nos auxiliar, vai enviar os seus mensageiros para fortalecer o nosso espírito. Aí ele diz assim, olha, que quando nós temos essa paciência, essa resignação, ele vai dizer que a vitória e a felicidade, ela vai chegar para nós. E talvez até mais rápido do que nós pensemos. É somente nós buscarmos o amor divino, buscar a providência divina, buscar esse Deus maravilhoso para nos auxiliar e nos ajudar. Eu não posso mais dar continuidade, que não vai dar tempo. Tipo, pular várias coisas aqui, mas eu só vou falar mais uma coisinha. Aí eu falo assim, puxa vida, eu reencarnei, né? Eu vou ter que ficar cega, eu vou reencarnar. Mas às vezes, a providência divina, isso é santo no livro Ação e Reação. Ele vai nos dizer o seguinte, se este homem ou mulher não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade, do estudo, aí eu lembrei do Sola, foi isso aqui que me fez hoje lembrar do Sola, porque eu falei com o Sola, é por isso que eu queria até fazer essa pequena homenagem que eu sempre digo, o Sola, ele foi o meu instrutor na vida. O Sola rasgou o véu da ignorância que eu tinha. Né? Hoje ainda eu preciso de aprender muito. Mas quando ele diz assim, olha, pela prática da fraternidade do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapa o suicídio de novo. Ou seja, Sanjo vai dizer que todo aquele que suicidou, ele na época certa, no caso, por exemplo, Camila, aos 40 anos, e o Jerônimo, por exemplo, também, que ele vem com a oportunidade de não casar, porque ele suicidou deixando os filhos dele pobres. Os filhos, ele não casaria, teria que abrir uma instituição para órfãos, reencarnaria numa família rica e também perderia os bens depois. Então, ele diz, Sancho vai nos dizer que dificilmente o suicida, ele não vai ter aquele desejo, aquela vontade, na hora que a prova chega, de novamente tirar-lhe a vida. Mas ele diz que tudo isso, se nós fizermos, trabalharmos, estudarmos no plano espiritual e aqui também, fazendo bem sempre, procurando nos harmonizar com a lei divina, a gente vai conseguir vencer essa vitória. Quer queira ou não, todos nós tem um pouquinho de suicídio, porque a gente deixa ainda que a inveja, a vaidade, a ganância toma conta. E elas aparecem por quê? Porque são os vícios que trazemos. E muitas vezes esses vícios foram derrocados de nossa vida. Muita paz a todos. E um dia a gente vai...